Rapaziada, Rodrigo Garro comandou a vitória do Corinthians com aquela ajudinha de Tite. Vitória com gosto de final, solta as notícias, Tiba! Um presente de aniversário para o aniversário de 114 anos do Corinthians e o Tite retornou a Itaquera como treinador de clubes depois de 8 anos. E o técnico que deve sua ida a 2 Copas do Mundo graças ao clube do Parque São Jorge retribuiu o favor, de forma involuntária, lógico, mas cometeu um erro infantil inaceitável quando para alguém que tem tanta experiência, né? Ele deixou o melhor articulador do time do Corinthians, de Ramon Dias, totalmente livre durante o jogo. Montou um meio de campo aberto com Pulgar, Léo Ortiz e Gerson, e foi preciso o Flamengo tomar 2 gols para só aos 17 minutos do segundo tempo para colocar um jogador para acompanhar o grande jogador do confronto. Rodrigo Garro foi o grande nome, disparado em praticamente todas as jogadas de ataque em que participou. Ou seja, Tite foi o grande personagem na vitória do Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians saiu na frente do placar, graças a um gol de Thales Magno, depois de uma falha, meus amigos, bizonha de Davi Luiz. Parece que na passada ele errou o tempo de bola e acabou a bola chegando de graça para Yuri Alberto. Ele fez uma grande jogada, cruzou na cabeça do Thales Magno, um grande gol realmente da equipe do Corinthians. E um empate que veio de pênalti, marcado por Pedro, onde o voluntarioso jogador José Martins, que realmente estava muito bem, foi bem no jogo, mas meteu infantilmente o braço aberto em um cruzamento. Poderia não dar em nada, inclusive, cruzamento que veio da ponta direita do Flamengo, mas ele acabou cortando o cruzamento com o braço. Mas coube a Rodrigo Garro, com toda a liberdade possível, decidir a partida. Ele dominou a bola na intermediária e, se quisesse, poderia sentar, pensar e dar o passe. A defesa do time carioca estava totalmente escancarada. A bola chegou de forma carinhosa para Romero, quase que pedindo para beijar as redes. E o paraguaio, que se transforma em grande jogador lá em Itaquera, não desperdiçou. Gol importantíssimo e decisivo, mas que tem origem na falha da montagem, da marcação do meio de campo do Flamengo. Não adianta Tite esconder os desfalques. Porque Alan, que é bastante contestado no Flamengo, ele é contestado, mas é um dos grandes volantes do país. Estava ao seu lado no banco de reservas. Foi aí, que aos 17 minutos, finalmente ele colocou o Alan e equilibrou a marcação em cima de Rodrigo Garro. Essa foi apenas a 5ª vitória do Flamengo em 25 jogos do Campeonato Brasileiro. E ainda travou o Flamengo na 4ª colocação, com 44 pontos. Se o Flamengo vencesse, chegaria à 2ª colocação. Ali não chegaria, postaria na 2ª colocação, atrás do Fortaleza apenas 1 ponto, ficar atrás a 3 do Botafogo. Agora são 6, São 6 jogos, são 6 pontos a menos do que a equipe do Botafogo. Mas ficou a 6 agora por conta da ótima atuação de Rodrigo Garro. Com a entrada tardia de Alan, a situação foi resolvida na marcação. Mas o Corinthians defendia a vantagem com alma, garra e entradas fortíssimas, meus amigos. O Romero foi o grande destaque também do segundo tempo. Assim que entrou, fez o gol, depois do passe sensacional, milimétrico, mágico do Rodrigo Garro, que deixou ele na cara do gol, e uma falha também da zaga do Flamengo. Mas o Romero entrou no jogo, provocou, tirou os jogadores do Flamengo do sério, meteu o chapéu, foi pra cima, enfim, não houve respeito por parte do Romero, que realmente tirou os jogadores do Flamengo do sério. O Ramon Abateabel não teve competência para evitar os confrontos entre os jogadores. Yuri Alberto, Alcaraz e Kaká expulsos, E os jogadores do Corinthians lutando literalmente com o apoio de 45 mil torcedores, finalmente conseguiu voltar a vencer após 6 jogos, de jejum. Fazia 6 jogos e o Corinthians não ganhava no Campeonato Brasileiro. E aqui, meus amigos, estão as palavras de Ángel Romero, a vitória é muito importante. Precisávamos de uma vitória dessas. Um adversário muito forte. Sabemos da qualidade do Flamengo. A gente tinha que ganhar hoje, deixar os 3 pontos para a torcida. E fez uma festa muito bonita. Estamos felizes. Dará muita confiança. Teremos uma parada importante para a data FIFA. Confiança importante para o elenco. Precisava de uma vitória como essa. E ele continua aqui, viu, meus amigos? Essa semana será importante. Desde que o Ramon está aqui, não tivemos essa semana com uma data FIFA. Vamos trabalhar a finalização. Precisamos ser mais incisivos
nessa finalização. Tomara que voltemos com mais trabalho e vontade para essa batalha. Sabemos que temos que tirar o Corinthians dessa situação incômoda. Essa vitória nos dará confiança, uma sequência importante. Temos uma Copa do Brasil para virar o jogo, né? Comemorava Romero, realmente estava adiante no final do jogo. E ele realmente ele deixa a alma lá na Arena Itaquera. Mas o Rodrigo Garro também não é brincadeira. Eu coloquei aqui a garra do Garro, mas ele também participa das jogadas de marcação, né? Voltou, marcou lá atrás também, armou as jogadas mais importantes. Eu vi, inclusive, uma jogada na intermediária, depois do Corinthians estar ganhando por 2-1, que ele lutou pela bola, no meio de 3 jogadores do Flamengo, acabou ganhando na dividida, e fez um lançamento para Yuri Alberto, nas costas da marcação do Varela. O Yuri Alberto disparou, invadiu a grande área, fez uma boa jogada, mas aí foi travado pela defesa do Flamengo. Mas é um cara que é a alma desse meio de campo criativo, o Rodrigo Garro. A partida começou com o Corinthians muito melhor distribuído em campo, desde o primeiro tempo, né? Ramon Dias colocou 3 zagueiros, 5 jogadores nas intermediárias e 2 no ataque. Já o Tite parecia não ter preocupações defensivas. Também partiu para cima no primeiro tempo, né? Bolas esticadas para o Bruno Henrique, que conseguiu fazer uma grande jogada. Saiu na cara do gol do Hugo, mas o Hugo fez uma grande defesa, né? Aliás, o Corinthians que pagou R$500 mil para poder contar com o Hugo, né? É uma multa que tinha contratual. O Hugo não poderia jogar contra a equipe do Flamengo caso a equipe do Corinthians pagasse os R$500 mil. Foi isso que o Corinthians fez e valeu a pena, né? O Hugo fez grandes defesas, mas também não foi tão incomodado pelo ataque do Flamengo, né? Já o Flamengo tinha 4 zagueiros, só 3 jogadores no meio campo sem força de marcação e 3 atacantes. Logicamente, e foi engolido. Além da marcação forte, alta, o Corinthians tinha 5 atletas nas intermediárias contra 3, que proporcionava o domínio das ações. Sim, o Flamengo não tinha De La Cruz e nem Arrascaeta, seus principais desfalques. Faltavam neurônios, articulações de jogadas ofensivas. Mas a maneira com que o time carioca entrou em campo foi inexplicável. Quando Ayrton Lucas buscava o ataque, o buraco na esquerda era claríssimo. Mais uma vez, né? Todo jogo do Flamengo acontece esse buraco ali nas costas de Ayrton Lucas. Ramon Dias sabia que só venceria o duelo se o conjunto funcionasse, porque a técnica estava do outro lado. O treinador argentino ainda viu o atacante espanhol, o Héctor Hernández, que fazia sua estreia, sofreu uma contusão muscular logo aos 4 minutos de jogo. E o Yuri Alberto entrou até debaixo de vaias, viu? Levou umas vaias, Yuri Alberto. Mas entrou bem. Mas entrou bem, muito bem ali na ponta direita, bem aberto. Lutou bastante e tirou a defesa do Flamengo da zona de conforto. Foi fundamental na jogada do primeiro gol, aproveitando que Davi Luiz deixou a bola passar debaixo dos... Foi uma falha bizonha, realmente, do zagueiro do Flamengo. O atacante desceu na velocidade e deu o cruzamento perfeito. A Thales Magno abriu o placar logo aos 25 minutos do primeiro tempo. Quando o Corinthians seguia muito melhor, o empate. Martins cortou com o braço o cruzamento de Varela e Pedro não desperdiçou. Bateu o pênalti no meio do gol. O Hugo tentou adivinhar o canto, mas foi uma grande cobrança do Pedro. E o jogo empatado injustamente, na minha opinião. O Corinthians estava muito melhor no jogo, muito melhor do que a equipe do Flamengo. E o segundo tempo recomeçou no mesmo cenário. Rodrigo Garro seguia livre, com espaço para tocar, tabelar, chutar e pensar o jogo. Ele ditou o ritmo de jogo no meio de campo. E a bola da vitória saiu dos pés dele, um passe mágico para Romero, aos 14 minutos do segundo tempo. Com a sonhada vantagem, o Corinthians não quis mais jogo. Aí, meus amigos, picotou realmente. O Flamengo provou do próprio veneno do que fez contra a equipe do Bolívar, lá na Libertadores, na altitude. Quando perdeu por 1-0, ficou picotando o jogo até o final. E realmente as jogadas começaram a ficar mais preocupantes, as divididas mais fortes, e aí descambou no final do jogo, no empurrão que o Wesley deu em Yuri Alberto. O árbitro não marcou a falta e o Yuri Alberto se levantou com muita raiva da situação e acabou dando uma tesoura em cima de Wesley. Foi expulso diretamente, corretamente pelo árbitro da partida, e depois foi rever as imagens e o restante dos jogadores, o Alcaraz e o Kaká, foram expulsos. No final, a vitória importantíssima para o Corinthians, dá aquele ânimo, não é? Levanta tanto o time como a torcida para lutar contra o rebaixamento, rapaziada. E os torcedores que tinham motivo para aplaudir o Tite, que recusou 2 vezes ao voltar ao Corinthians para, enfim, assumir o Flamengo, foi bastante vaiado, rapaz. Mas alguém pode chamar o Tite e dizer: Tite, vem cá,
Conhece aqui? Este se chama Rodrigo Garro. Este ditou o ritmo e aproveitou da apatia, da marcação do teu time para fazer a diferença. E aí, rapaziada? Vocês assistiram o jogo? Gostaram da partida? Gostaram desse desempenho de Rodrigo Garro, o principal jogador do Corinthians no jogo? Deixa aqui teu comentário, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada.